O maior obstáculo à vida reside na expectativa dependente do amanhã, perdendo o presente ao organizar apenas o que está no domínio da fortuna, e negligenciando o que está dentro de nós. Em que direção estamos canalizando nossos esforços? Todo o futuro é incerto, viva o momento imediatamente. Os homens não são perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que formam sobre elas. Portanto, a morte, para Sócrates, não era aterrorizante, mas o terror reside em nossa concepção do inevitável. Quando impedidos, perturbados ou entristecidos, não atribuamos isso aos outros, mas a nós mesmos, aos nossos próprios pontos de vista. Censurar os outros por nossas próprias desventuras é a ação de uma pessoa não instruída. A verdadeira instrução leva à autocensura e a evitar julgamentos precipitados, tanto dos outros quanto de si mesmo. Não perca o dia na expectativa da noite, nem a noite com medo do amanhecer. Um homem sábio não se entristece pelo que não possui, mas se alegra pelo que tem. Viver uma vida boa transcende a devoção a deuses, é baseada nas virtudes que cultivamos. Se os deuses existem e são justos, serão guiados pelas nossas virtudes. Se são injustos, não merecem adoração. Se não existem, a nobreza de uma vida bem vivida permanecerá nas memórias dos entes queridos. Você não sabe que um homem bom não faz nada pela aparência, mas para fazer o que é certo. Se você viver em harmonia com a natureza, você nunca será pobre, mas se viver de acordo com o que os outros pensam, você nunca será rico. Toda crueldade brota da fraqueza. Nada na minha maneira de pensar é uma prova melhor de uma mente bem ordenada do que a capacidade de um homem parar exatamente onde está e passar algum tempo em sua própria empresa. Um presente não consiste no que é feito ou dado, mas na intenção do doador ou fazedor. Vocês agem como mortais em tudo o que temem e como imortais em tudo o que desejam. Se um homem não sabe para que porto navega, nenhum vento é favorável. Você vive como se estivesse destinado a viver para sempre, sem pensar em sua fragilidade. Entra na sua cabeça de quanto tempo já passou, você não presta atenção. Você desperdiça tempo como se extraísse um suprimento completo e abundante, embora todo aquele dia que você concede a alguma pessoa ou coisa seja talvez o seu último. A alma fica atingida com a cor dos seus pensamentos. Quanto tempo ganha quem não olha para ver o que o vizinho diz ou faz, mas apenas naquilo que ele mesmo faz para torná-lo justo e santo? Comece cada dia dizendo a si mesmo que enfrentarei interferências, ingratidão, insolência, deslealdade, má vontade e egoísmo, todos eles devido à ignorância dos infratores sobre o que é bom ou mal. Se alguém lhe disser que determinada pessoa fala mal de você, não dê desculpas pelo que dizem de você, mas responda que ele ignorava minhas outras falhas, caso contrário, ele não teria mencionado essa sozinho. Muitas vezes, parece fazer mais mal do que bem viver com ressentimento e desdém pelo mundo que nos rodeia, o mundo que encontramos nós mesmos em seu passado e presente, seu povo, e a ascensão e queda de suas culturas e práticas são como são, não são como nós pessoalmente queremos que eles sejam. Quando resistimos à realidade do mundo ao nosso redor e, em vez disso, projetamos nele nossas expectativas sobre como o mundo deveria ser, muitas vezes nos deparamos com um certo nível de resistência interna, resistência que pode nos fazer sofrer. Sempre que você sentir raiva de uma pessoa, pense no que a levou a se comportar dessa maneira. De uma forma que é muito fácil para nós julgarmos a partir de nossa própria perspectiva, mas é uma coisa muito diferente tentar se colocar no lugar do malfeitor e tentar entender por quais dificuldades eles passaram, que fardo eles podem carregar ou como a vida os tratou até o momento que você achou tão ofensivo. A maioria das pessoas está se esforçando ao máximo com os recursos disponíveis. Embora todos sejamos responsáveis por nossas ações, é importante reconhecer a linha entre a experiência pessoal e o comportamento resultante. Para mim, uma grande ironia da vida é o anseio humano por conforto, buscando eliminar todas as fontes de dificuldades em favor do bem-estar. Mas acredito que isso seja um mal entendido do princípio estoico. A aceitação da realidade não significa submeter-se a ela, é simplesmente aprender a capacidade de vê-la objetivamente e aceitar que, neste momento, o estado do mundo é o que é. A capacidade de olhar para as coisas que nos rodeiam claramente, não através das lentes de nossos próprios preconceitos e expectativas. Ao fazer isso, somos mais capazes de compreender as situações em que nos encontramos, a realidade das situações em que nos encontramos, sem sermos cegados pelas lentes de nossos próprios preconceitos e expectativas. Então, seremos capazes de entender mais claramente o que está sob nosso controle e o que não é, e então procurar alavancar esse controle para afetar a mudança, primeiro em nós mesmos e, então, se possível, no mundo ao nosso redor para melhor.